Bom, gente, nessa aula continuamos a conversar sobre carência para a obtenção dos benefícios. Tá? Esse assunto ele está no artigo 24, ele se inicia no artigo 24 da Lei 8.213, no artigo 26 do Regulamento da Previdência Social e no artigo 142 da Instrução Normativa número 45, ok? Nós já vimos da Instrução Normativa número 45, tá? Um detalhe adicional aqui, que a instrução ela repete a lei, dizendo que o período de carência é o tempo, né, correspondente ao número mínimo de contribuições indispensáveis para que o segurado ou dependente faça jus ao benefício. E ele conta a partir, né, do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências, bastando um dia de trabalho no mês. Tá? Uma contribuição relativa a um dia de trabalho no mês já é uma contribuição para fins de carência. E outra coisa importante que nós vimos é que a carência exigida para a concessão do benefício vai ser sempre aquela carência prevista na lei na data da implementação das condições e não na data da entrada do requerimento. Se na data em que o indivíduo implementou as condições, a carência exigida eram 60 contribuições e ele requereu somente depois, onde a carência era maior, nós vamos obedecer à lei exigindo, né, a carência da época, a carência de 60 contribuições, tá? Vamos lá. O período de carência será considerado de acordo com a filiação, a inscrição ou recolhimento efetuado pelo segurado à Previdência Social, tá? Então, nós temos situações onde a carência conta a partir da data da filiação. Então, empregado e avulso é a partir da data da filiação. Para o segurado contribuinte individual, olha aqui, ele já apresenta uma ressalva. Observado o disposto no parágrafo 1º desse artigo, para o empregado doméstico, o facultativo e o segurado especial que esteja contribuindo facultativamente, eu conto a carência a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso, não considerando para esse fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, tá certo? Muito bem. Agora, para efeito de carência, eu considero presumido o recolhimento das contribuições do empregado, do trabalhador avulso e relativamente ao contribuinte individual, prestador de serviço que presta serviço à empresa, a partir de abril de 2003, as contribuições dele descontadas pelas empresas. Então, né, uma empresa desconta a contribuição do empregado, desconta a contribuição do avulso, desconta a contribuição do contribuinte individual, pronto, tá? É obrigação dela recolher e esse recolhimento é presumido feito. Então, eu estou contando a carência, tem a empresa recolhido ou não, recolhido em dia ou recolhido em atraso essas contribuições. Carência, quando existe presunção do recolhimento, me permite contar o seu início a partir da data da filiação. Para os segurados, contribuinte individual, facultativo e especial que esteja contribuindo facultativamente, que optarem pelo recolhimento trimestral, o período de carência é contado a partir do mês de inscrição do segurado, desde que efetuado o recolhimento da primeira contribuição dentro do prazo, tá? Então, o indivíduo, ele, né, se inscreve na Previdência em abril, tá? Em abril, e ele vai contribuir sobre o salário mínimo. Então, abril, maio e junho, em vez de pagar a contribuição mensalmente, abril, maio e junho, ele pode pagar trimestral no dia 15 de julho. E mesmo pagando 15 de julho, não tem problema nenhum. Se ele pagou no dia 15 de julho, é pagamento em dia do trimestre, e está contando a carência desde abril. Ele vai ter 3 contribuições já para fins de carência. E se aplica também essa questão do recolhimento trimestral no caso do empregado doméstico, cujo empregador seja optante pelo recolhimento trimestral.
No caso de facultativo e CI por conta própria, são eles que fazem a opção de pagar trimestralmente. No caso do empregado doméstico, quem desconta a contribuição dele e recolhe é o patrão, é o empregador doméstico. Então, né, é responsabilidade do empregador doméstico recolher e é prerrogativa dele pagar, né, mensalmente ou trimestralmente. Se esse empregador doméstico está, né, recolhendo contribuição sobre uma base que vai até salário mínimo, esse empregador poderá pagar a contribuição trimestralmente, tanto que ele desconta do trabalhador quanto a parte patronal vão ser pagas, né, no trimestre civil. Daquele jeito que eu disse para vocês. Janeiro, fevereiro e março paga 15 de abril. Abril, maio, junho, dia 15 de julho e assim por diante. Então, né, se esse empregador recolher, tá, os meses de julho, agosto, setembro, no dia 10 de outubro, está recolhendo em dia, está contando como carência, não tem o menor problema. Vamos lá. Quanto ao empregado doméstico, aí vem, lembra que eu tinha colocado lá um asterisco bem tortinho assim? Eu dizendo para vocês que no caso do empregado doméstico tem ressalva é importante. Então deixa eu explicar para vocês antes da gente fazer a leitura. No caso de empregado doméstico que se aposenta com um salário mínimo, nós vamos ver que não tem problema nenhum se o patrão recolheu em atraso, tá? Então, quando é o empregado doméstico que tem, né, como salário de contribuição dele um salário mínimo, tenha o patrão recolhido em dia ou não as suas contribuições, se ele prova a data do início dele de vínculo, né, como empregado doméstico, então ele vai estar contando as contribuições mesmo que o patrão tenha recolhido em atraso. Se se tratar de um empregado doméstico, tá? Que tem, né, um salário mais alto, que o patrão faz as contribuições dele, né? Paga, né, um salário maior para ele e faz as contribuições dele em atraso até, tá, 25 de julho de 91 não tem problema. Mas a partir dessa data, se o patrão fizer a contribuição sobre esse valor maior que o salário mínimo, que é o salário do empregado é maior que o salário mínimo, e fizer essa contribuição em atraso, aí eu vou ter problema, porque eu só vou poder contar a carência a partir da primeira paga sem atraso. Então, vamos dar uma lida? Em relação ao empregado doméstico, não se aplica o que está no inciso 2 do caput. O que é o inciso 2 do caput? Diz que para o empregado doméstico eu só conto a carência a partir da primeira contribuição sem atraso. Então, eu não vou fazer isso, eu não vou restringir a contagem da carência, o início da contagem, à primeira contribuição, né? A partir da primeira contribuição paga sem atraso, quando a filiação desse indivíduo for anterior a 25 de julho de 91. Então, né, refazendo aquilo que eu disse. Se for uma situação de pagamento sobre, seja salário mínimo ou salário, né, do trabalhador maior que o salário mínimo, e esse indivíduo é um indivíduo filiado à Previdência Social em data anterior a 25 de julho de 91, tá? Eu conto para a carência, mesmo se não for recolhido no prazo, eu estou contando as contribuições. Então, a primeira regra é, o indivíduo, seja aquele empregado doméstico que ganha salário mínimo, seja aquele empregado doméstico que tem um salário maior que o mínimo, mesmo que o patrão tenha pago as contribuições dele em atraso, tá? Se for, né, uma pessoa que se filiou à Previdência Social em data anterior a 25 de julho de 91, que é a data da publicação da Lei Orgânica da Previdência, a Lei 8.203, não tem problema. Mesmo recolhido em atraso, eu estou contando as contribuições. Agora, depois dessa data, tá, eu não vou aplicar aquela lógica de só contar a carência a partir da primeira paga sem atraso, tá? Depois, se filiou depois de 25 de julho de 91, eu só vou aplicar a lógica, né? Vou deixar de aplicar aquela lógica de só contar a partir da primeira contribuição sem atraso, se for para fins de concessão do benefício no valor de salário mínimo, independentemente da data da filiação, tá bom? Então, refazendo.
quem vai ter um benefício no valor de salário mínimo, tá? Não tem nenhum prejuízo se o patrão está recolhendo em atraso. Deixa eu só contar uma história bem rápida para vocês. Uma vez, uma moça que era empregada de uma empresa chegou, né, no meu trabalho muito chateada porque o patrão dela iria demiti-la da empresa porque ela tinha errado no recolhimento da contribuição da empregada doméstica do patrão. Ora, esse patrão tinha na sua residência uma senhora que trabalhava lá há 30 anos. Quando essa senhora ficou idosa, ele deu conta, gente, depois de 30 anos, que ele não tinha assinado a carteira, que ele não tinha pago a previdência dessa senhora. Então, ele correu para a DRT, na época ele fez um acordo, anotou a carteira, enfim, e aí foi atrás de recolher as contribuições dessa senhora. E isso foi antes dessa alteração que vocês estão vendo aí na instrução normativa. Recolheu todas as contribuições em atraso. Naquele momento, quando ele recolheu tudo em atraso, o entendimento era de que, para o empregado doméstico, só conta a carência a partir da primeira contribuição paga sem atraso. Como o recolhimento tinha sido feito todo em atraso, não havia como contar a carência. Tá? Essa foi a primeira interpretação dada, né, pela autarquia quando visualizou o caso. Quando essa moça chegou para o patrão dela e disse, olha, chegou aqui uma carta indeferindo o benefício, dizendo que essa senhora não tem carência. Mas como? Você, olha só, você me fez pagar contribuições relativas a 15 anos para essa senhora e agora você está me dizendo que ela não se aposenta? Eu vou lhe mandar embora da empresa, tá? Porque ela tinha errado, ela, empregada da empresa, tinha errado no que diz respeito ao recolhimento das contribuições da empregada doméstica da casa do patrão. Resultado, essa moça foi até, né, o meu trabalho, muito chateada, e ela me perguntou, né, assim, poxa vida, né, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque foram pagos, né, os 15 anos, 180 contribuições. Quando eu olhei na instrução normativa, exatamente nesse artigo aí que vocês estão vendo, no parágrafo 4º, a instrução, né, tinha acabado de sair, essa instrução 45, e está aí muito claro que se a pessoa vai se aposentar, número 1, com salário mínimo, eu posso contar para fins de carência mesmo contribuições pagas em atraso. E essa senhora era uma senhora filiada, ela não estava inscrita, a situação dela estava irregular, mas com certeza ela era filiada desde antes da Lei Orgânica da Previdência, desde antes de 25 de julho de 91. Então, para ela, mesmo se o benefício dela fosse de maior valor, mediante a apresentação de provas de salários maiores que o salário mínimo, ela poderia contar a carência, mesmo com pagamento em atraso, porque ela era uma segurada antiga no regime geral. Filiada, mas não inscrita, mas segurada antiga. Então, vejam, essa pessoa que tinha ido me procurar voltou, né, até a autarquia e lá conversou, né, com as pessoas e tal, e realmente a instrução tinha acabado de sair, deixando muito claro o tratamento que se deve dar. No caso de empregado doméstico, com um salário mínimo de benefício, nós vamos aceitar para contar a carência mesmo contribuições em atraso. Se o benefício é de maior valor, só pode se aceitar contar contribuições em atraso no caso de pessoas que são filiadas ao regime geral em data anterior a 25 de julho de 91, tá? Então, o resultado da história foi que a senhora realmente conseguiu se aposentar por idade, tá? E essas coisas acontecem, deixa a gente muito chateada, né? Depois diz que não tem mais escravidão no Brasil. Uma pessoa 30 anos numa casa sem pagar a previdência e anotar a carteira. Até que conseguiram resolver, mas é uma situação realmente muito complicada. Tá? Vamos lá. Então, para efeito do disposto no inciso 2 do parágrafo 4º, deve restar comprovada a atividade, né, como empregado doméstico no momento da implementação dos requisitos necessários à concessão do benefício requerido. Então, para eu dar esse tratamento aqui, tá? Aqui está faltando 1 e 2, aqui faltou 2. Para eu dar esse tratamento,
tá? Conceder o benefício, contando contribuições pagas em atraso para fins de carência. Na hora de se aposentar, aquele segurado tem que comprovar que exerce atividade como empregado doméstico. O segurado que ele tem cadastro no PIS ou no PASEP, tá? Ao segurado que possui cadastro no PIS ou no PASEP, que providenciará alteração ou inclusão de categoria de contribuinte, terá a data da manifestação resguardada para fins de carência. Concordo que depende da categoria de segurado, a forma como eu conto a carência. Eu conto a carência de um jeito para o empregado, mas eu conto de outro para o contribuinte individual. Então, o que acontece? É necessário deixar o cadastro do segurado sempre atualizado, porque essa atualização vai determinar o tratamento que se dá a esse segurado na contagem da carência. O segurado especial, ele tem duas formas de se relacionar com a Previdência. A primeira é só como segurado especial. Como segurado especial, ele tem benefício de aposentadoria por idade, invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário maternidade, pensão por morte para o dependente, auxílio-reclusão para o dependente, concorda? Também tem reabilitação profissional. Segurado especial, só se relacionando com a Previdência, tendo em vista essa sua condição, isso vai gerar duas consequências, que os benefícios são sempre no valor de um salário mínimo, exceto o auxílio-acidente, que não precisa ser salário mínimo, ele vai ser meio salário, ele não substitui o rendimento, né? E tem casos de aposentadoria para quem recebe auxílio-acidente que pode ser maior que o salário mínimo. Depois a gente vai ver isso, tá? Muito bem. Então, a consequência para esse segurado é que ele tem benefícios amarrados no valor de um salário mínimo. Ele vai contribuir só quando comercializar a produção rural. E ele, então, não tendo contribuições a provar como carência, né, ele vai ter uma exigência de provar a carência em número de meses de atividade rural. Então, o segurado especial, né, nessa condição de segurado especial, sem contribuir facultativamente, só como segurado especial, ele conta a carência em número de meses de atividade rural, tá? Ele tem benefícios no valor de um salário mínimo, ele contribui quando vende a produção rural. Se nunca vender a produção rural, nunca contribui. Aí não vai se aposentar? Vai sim. Ele comprova que exercia atividade rural em regime de economia familiar, a área da terra, se for pescador, o tamanho da embarcação e tal, ele se aposenta, tá? Sem ter contribuído. Ele não contribuiu porque ele não vendeu produção, senão o fato gerador de contribuição, ele não estava obrigado a contribuir. Mas se vender a produção rural, aí tem que contribuir, tá? Embora essa contribuição só vá servir para provar que ele exercia atividade rural, tanto exercia que vendeu produtos rurais, tá? E não vai ser exigido uma guia pagando contribuição mês a mês para esse segurado especial. Agora, a lei dá ao segurado especial a faculdade de contribuir conforme fazem o contribuinte individual e o facultativo. Ai, para que um segurado especial ia querer contribuir como, né, faz o facultativo e o contribuinte individual? Número 1, para se aposentar por tempo de contribuição, porque só como segurado especial ele consegue aposentadoria por idade, mas não tempo de contribuição. Número 2, porque ele almeja, tá, benefícios de maior valor. Ele não quer ser o homem nem a mulher do salário mínimo só. Ele quer pagar sobre uma base maior e aumentar o valor do seu benefício. Então, ele teria que contribuir facultativamente para esse fim, tá? Então, eu tenho aqui uma disposição relativa ao segurado especial que não contribui facultativamente. Ele é apenas um produtor rural, tá? Que vai um dia provar exercício de atividade rural e vai se aposentar por idade com um salário mínimo. Então, para o segurado especial, que não contribui facultativamente, o período de carência é contado a partir do efetivo exercício da atividade rural, mediante comprovação na forma do disposto no artigo 115. Vamos lá. Então, no artigo 115, só relembrando, você tem a lista das provas, né? Nota de produtor, nota de entrada fornecida ao segurado especial pelo adquirente da sua produção rural, contrato de parceria, meação, comodato,
tá? Ele tem cadastro no INCRA, ele paga ITR, ele tem declaração de imposto de renda com rendimentos obtidos a partir da comercialização da produção rural e assim por diante. Então, ele prova o efetivo início de atividade rural mediante a apresentação dessas provas que estão listadas lá no artigo 115. Agora, o 145, ele vai tratar de uma situação onde se tem atividade urbana entre períodos de atividade rural. Então, quando um segurado ele comprova que ele exerceu atividade urbana entre períodos de atividade rural, com ou sem perda da qualidade de segurado, pode ser concedido o benefício previsto, tá, no artigo 39, artigo 143 da Lei 8.213, desde que cumpra o número de meses de trabalho idêntico à carência relativa ao benefício, exclusivamente em atividade rural, observadas as seguintes condições, tá? Então, veja aqui, se eu tenho um indivíduo que ele exerce atividade rural, aí para de exercer atividade rural, exerce atividade urbana, volta para a atividade rural, e ele vai querer se aposentar por idade com um salário mínimo, tá? Ele vai poder se aposentar por idade com um salário mínimo, provando, tá, a carência em número de meses de atividade rural, tá certo? Então, diz aqui, desde que ele cumpra o número de meses de trabalho idêntico à carência relativa ao benefício exclusivamente em atividade rural. Na hipótese de períodos intercalados de atividade rural e urbana, o requerente deve apresentar um documento de início de prova material do exercício de atividade rural após cada período de atividade urbana. Então, ele desempenha atividade rural, atividade urbana, atividade rural, atividade urbana. Então, ele tem que demonstrar qual é o momento que ele retorna à atividade rural para poder contar esse período de atividade rural, tá? Nós vamos ver esses dois artigos, inciso 1 do artigo 39 e artigo 143, mais adiante, tá? Quando a gente estiver tratando, tá? Não me lembro se é nesse slide de carência ou do salário de benefício. Aqui, esses dispositivos, eles vão falar da questão da aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, comprovando meses de atividade rural. A gente vai ter a oportunidade de examiná-los mais adiante. Então, ressalvado o disposto no artigo 152, quais são os períodos de carência? Lá vamos nós de novo. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 12 contribuições. A aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial, 180 contribuições. Salário maternidade, 10 contribuições mensais para assegurada individual, facultativa e especial, que contribua facultativamente. E se for só segurado especial, 10 meses de atividade rural, tá? Então, aplica-se o disposto no inciso 3 do caput, que é a questão das 10 contribuições, para assegurada contribuinte individual, facultativa e especial, que estiverem em período de manutenção da qualidade de segurado decorrente dessas categorias. Então, aqui é interessante. Se a pessoa era uma contribuinte individual, parou de exercer essa atividade, parou de contribuir como individual, entra no período de manutenção. No período de manutenção, ela engravida, tem o bebê ainda durante o período de manutenção, tá? Vai ter direito a salário maternidade. Mas, ao conceder esse benefício, nós vamos examinar se ela tem a carência. Que carência se ela está em período de manutenção? A carência exigida para a condição anterior dela. Ela não era contribuinte individual? Não se exigia dela 10 contribuições? Pois agora que ela teve bebê durante o período de manutenção, eu vou continuar exigindo dela 10 contribuições, tá? Parto antecipado reduz a carência, não é? A gente já sabe disso. A carência a ser considerada para fins de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive de professor, aposentadoria especial e por idade, para os segurados inscritos no regime geral,
até 24 de julho de 91, véspera da publicação da Lei 8.213, tá? Bem como para trabalhadores rurais amparados pela antiga Previdência Social Rural, ainda que haja reingresso posterior a essa data, será uma carência de transição, conforme previsto, tá? Na tabela do artigo 142, tá? Levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. Então, vamos lá. Até um dado momento do tempo, e esse momento do tempo foi 2010, nós estamos em 2013, portanto, essa transição já acabou, mas nada impede de você ter que responder perguntas cogitando dessa transição, ou ter que atender alguém, se você for, né, servidor do INSS, também, que tenha implementado condições para se aposentar por idade até 2010. Na verdade, essa carência de transição diz respeito à aposentadoria por tempo de contribuição especial e idade. Então, como é que funciona essa lógica da carência de transição? Vejam que a Lei 8.213, tá, publicada em 25 de julho de 91, trouxe um novo período de carência de 180 contribuições, certo? Antes da Lei 8.213, a carência exigida era de 60 contribuições. Então, eu vou sair de uma realidade, né, anterior, tendo em vista a legislação da época de 60 contribuições, e depois da Lei 8.213, 180 contribuições. Está muito claro que quem conseguiu implementar condições para se aposentar aqui, a carência exigida é de 60 contribuições. Quem ingressa após a lei, a carência exigida no momento de se aposentar, 180. Mas qual o tratamento que se dá às pessoas que estavam já na condição de segurados e vão se aposentar após a publicação da Lei 8.213. Para essas pessoas foi definida uma carência de transição, tá certo? Então, vamos ver se eu coloquei aqui essa carência de transição. Eis aqui a situação, tá? Então, aqui eu só coloquei dos últimos anos, tá? O que aconteceu foi o seguinte: quem se aposentasse ainda após a Lei 8.213, mas dentro do ano de 91, teria direito a se aposentar ainda com 60 contribuições. Em 92, ainda conseguiram se aposentar com 60 contribuições. A partir daí começou a aumentar. 66, 72. Então, aquela pessoa que era já afiliada ao regime, né, quando sai a lei, era segurada a Previdência, quando sai a Lei 8.213, se essa pessoa, tá, se aposentar 3 anos depois da Lei 8.213, não vai ter mais 60 contribuições de carência, mas também não vai ter exigência de 180, vai ter o benefício de uma carência de transição. Por exemplo, se essa pessoa se aposentar em 98, tá, começou a aumentar assim, né? Em 93 já não era 60 contribuições, eram 66, em 94, 72, depois 78, depois, né, 84, depois 90, e assim foi aumentando de 6 em 6 contribuições a carência a cada ano. Então, em 98, quem fosse se aposentar, completou a idade em 98, eu não vou exigir 60, mas também não vou exigir 180. Quem completa a idade, quem implementa a condição para se aposentar por idade, o homem completou 65, a mulher completou 60. Em 98, a carência é de 102 meses ou 102 contribuições, tá? Aqui eu coloquei meses exigidos porque seria para trabalhadores rurais. Mas se fosse alguém não trabalhador rural, seriam 180 contribuições. Em 99, 108 meses para os rurais e 108 contribuições para os demais. 2000, 114 contribuições ou 114 meses. Até que quando chegasse, em 2010, a exigência para uma pessoa que completa a idade em 2010 seria de 174 contribuições. Se fosse um segurado especial, um trabalhador rural, 174 meses, tá? Então, é essa tabela que está lá no anexo que foi aqui referenciado. Então, a carência que vai ser considerada para conceder uma aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive para o professor, uma aposentadoria especial, uma aposentadoria por idade para um segurado inscrito no regime geral até 24 de julho de 91,
véspera da publicação da Lei 8.213, bem como, tá, a carência para os trabalhadores rurais que eram amparados pela antiga Previdência Social Rural, ainda que eles tenham, né, reingressado depois de 24 de julho de 91, vai ser uma carência de transição, sendo que o número de contribuições ou o número de meses de carência que vai ser exigido depende do ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. De acordo? Tá? Se for uma aposentadoria por idade, o tempo de contribuição a ser exigido para efeito de carência é o do ano de aquisição das condições, ou seja, a carência que eu vou exigir é aquela que está na tabela no ano em que o segurado completou, o homem 65, a mulher 60, o trabalhador rural 60, a trabalhadora rural 55, em respeito ao direito adquirido, não se obrigando que a carência seja o tempo de contribuição exigido na data do requerimento do benefício, salvo se coincidir com a data da implementação das condições. Então, o indivíduo completou a idade em 2008, mas ele vem requerer o benefício só em 2011. Requerimento 2011, implemento da condição em 2008. Vamos ver qual é a carência exigida em 2008. Em 2008, nós vamos exigir dele 162 contribuições, ou se for um trabalhador rural, segurado especial, 162 meses, tá? Observado o inciso 4 do artigo 55, o exercício da atividade rural anterior a novembro de 91 será considerado para a utilização da tabela progressiva. Então, esse exercício da atividade rural, ele não é contado como carência até novembro de 91, mas ele é utilizado para essa tabela progressiva, tá certo? Vamos lá. Não se computa como período de carência o período de retroação da data de início das contribuições e o referente à indenização do período. Então, vamos só voltar aqui, tá? Então, a aposentadoria por idade já vimos. Observado o inciso 4 do artigo 55, o exercício de atividade rural anterior a novembro é considerado para a tabela progressiva, para compor aquele número de meses da tabela progressiva. E o que ele fala aqui, que é o artigo 55, inciso 4, é que não se deve considerar como período de carência o período de retroação da data de início das contribuições e aquele onde o indivíduo indeniza período anterior à sua data de filiação, desde que a lei assim permita, tá? Então, nesses casos, pagou contribuições em atraso, indenizou contribuições relativas a um período anterior ao da filiação obrigatória, essas contribuições não poderão ser contadas como carência. Muito bem. Então, aqui nós vamos, tá, parar essa aula, continuamos a tratar de carência na nossa próxima aula. Até lá.